A próxima agora é a licitação dispensável. E quando falo de licitação dispensável, não tem como realizar a licitação? Tem como sim. Existem vários fornecedores, existem várias empresas que prestam aquele serviço, mas a lei autoriza a contratação direta. Então, cuidado com o raciocínio. É dispensável o artigo 75. O artigo 75, quando você vai estudar, você observa que é um artigo grande. Ele tem um rol mais extenso. E para te ajudar, eu separo em 4 grandes ideias. É dispensável, você vai guardar a primeira ideia. Em razão de pequeno valor, em razão de uma situação excepcional, em razão do que eu estou comprando ou contratando, ou de quem eu estou comprando ou contratando. São as 4 grandes ideias. Vou dar um exemplo de cada uma delas aqui para vocês agora. Em razão de pequeno valor, para contratação que envolvam valores inferiores a R$ 100.000 nos casos de obras, serviços de engenharia ou serviços de manutenção em veículos automotores. R$ 100.000 para a administração é considerado pequeno valor. E ainda, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, nos casos de outros serviços e compras. Então, comprar kit de material escolar, se o valor é inferior a 50 mil, se vai realizar uma obra e essa obra vai custar menos de 100 mil, é dispensável em razão do pequeno valor. Coloquei uma tabela aqui abaixo com o decreto que atualiza esses valores. Regra geral, as provas cobram os valores consignados na legislação. Mas pelo sim, pelo não, tá aí. Se o valor ele é pequeno, artigo 75, 125 mil e uns quebrados, 62 mil e uns quebrados também, de acordo com o decreto. Mas leva o 100, leva o 50, que eu acho que é aí que a legislação deve ser observada. Segunda situação que nós vamos ter, além do pequeno valor, são situações excepcionais. O que é situação excepcional? Fora do comum. Preciso ter. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas no edital de licitação que foi realizada há menos de um ano. Quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas as propostas válidas. Isso não é comum de acontecer. Quando acontece, sai até na imprensa, fala, nossa, teve licitação essa semana, não apareceu ninguém. É a chamada licitação deserta. Temos ainda a licitação fracassada. É a linha B. Temos licitantes, mas as propostas apresentadas consignaram um valor manifestamente superior aos praticados no mercado ou incompatíveis com aqueles que foram fixados pelos órgãos oficiais competentes. A administração, se ela for na loja do lado, o papel A4, o pacote custa R$ 25. Ela fez a licitação e o menor valor que encontrou foi de 30. Um fracasso. Situação excepcional. E ainda, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, grave perturbação da ordem. Então, se estamos em uma situação de guerra, é necessário comprar alimentos para distribuir para a população, água potável. Não vai ter licitação. Existem vários fornecedores, mas aqui a lei autoriza a contratação direta. E ainda em razão do objeto, o que eu estou comprando, o que eu estou contratando. Olha o exemplo. Para contratação que tenha por objeto hortifruti, granjeiros, esse eu adoro, pães e outros gêneros perecíveis. No período que é necessário para fazer uma licitação, hipótese em que a contratação será realizada diretamente pelo preço do dia. Ainda, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual e de curta duração em um porto, aeroporto ou localidade diferente da sua sede, por um motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Então, preciso de comprar combustível, eu preciso de comprar alimento para aqueles que estão ali no navio, no avião, é situação excepcional. Então,
entra dentro da ideia de contratação direta no grupo por objeto, como está aí no título do nosso slide. E ainda com quem eu estou contratando. Para a contratação de um profissional, cuidado para compor uma comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional de notória especialização. Então, se eu vou contratar um profissional para ele compor uma comissão de avaliação, a lei fala que é dispensável a licitação. E ainda, para a contratação de uma associação de pessoas com deficiência. Então, a legislação ela abre essa brecha, a questão de igualdade, a questão de assegurar o desenvolvimento nacional sustentável. Então, essa contratação da associação de pessoas com deficiência é uma hipótese que justifica a não realização de licitação, mas tem que atender os seguintes requisitos. Olha só, essa associação tem que ser sem fins lucrativos, tem que ter comprovada idoneidade e vai ser feito por um órgão ou entidade da administração para quê? Prestação de serviço. Desde que o valor que essa associação está cobrando seja compatível com o valor de mercado e quem vai prestar o serviço é a pessoa com deficiência. A ideia de inclusão, a ideia de igualdade, que é muito importante. Então, falamos de inexigibilidade, falamos das ideias da licitação dispensável, que é muito importante para a prova. Agora, sabia que a administração pode alienar? Ah, professor, eu sei. E quando é alienação, eu vou lembrar da modalidade do leilão. E vou lembrar também do critério de julgamento, que é o maior lance. Perfeito até aqui. Agora, nas regras sobre as alienações, a lei achou por bem estabelecer mais algumas exigências para evitar situações irregulares. Vamos lá, então. Alienações. A alienação de bens da administração, primeiro, depende do interesse público existente e devidamente justificado. E também da avaliação. Então, tem que demonstrar interesse público e tem que fazer a avaliação. Quando se tratar de bens imóveis, além de interesse público, além da avaliação, tem que ter, conforme está previsto aqui na legislação, a autorização legislativa e dependerá da realização da licitação na modalidade do pregão, que será dispensada, olha, uma hipótese de alienação direta, que será dispensada nos casos, entre outros exemplos. A linha A, dação em pagamento. A administração do Estado de Minas Gerais está devendo para o governo federal. Vai dar um imóvel para pagar, saldar uma parte dessa dívida. Dar para pagar. Doação, permitida exclusivamente cuidado para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Então, se o governo federal vai fazer a doação de uma casa que ele possui aqui em Belo Horizonte para o município, isso é possível. É uma doação permitida para outro órgão ou entidade da administração. Então, quando é imóvel, eu tenho mais essa proteção, porque é necessária autorização legislativa. Quando eu tenho o bem móvel, aí não precisa de autorização legislativa, é o que diz o inciso 2º. Tratando-se de bens móveis, vai ter que ter a demonstração do interesse público, vai ter que ter a avaliação. Mas a licitação na modalidade do leilão já vai ser dispensada em outras situações. Estamos falando aqui também de contratação direta. Doação, só que para fins exclusivos de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação a outra forma de alienação. A permuta, o que é a permuta? Troca, mas cuidado, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração. Então, o município de Sabará vai trocar bens móveis com o município de Contagem. É permitido? É, mas só entre eles. E ainda um outro exemplo, a venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Então, se você tem ali uma autarquia, se você tem uma fundação
que vem de um determinado bem, aí entra na situação onde a alienação ela acontece, mas que é dispensada a realização do processo licitatório. Próximo bloco, a gente faz a revisão sobre contratos administrativos, para a gente dando sequência aos nossos estudos.